Bem-vindo a mais um vídeo e eu quero falar sobre um assunto importantíssimo, o maior desafio de um líder. E para isso, eu quero utilizar duas ferramentas que vão nos ajudar a ilustrar esse desafio de uma maneira muito interessante. A primeira delas é esse alicate. Eu acredito que, em primeiro lugar, o alicate demonstra algo técnico. Parece que ele traz a ideia de produtividade. Se eu ajustar um parafuso, se eu fizer algum tipo de mudança, aqui a engrenagem vai ser mais produtiva e vai me dar mais resultado. Então, produtividade. Segundo ponto, eu quero explicar esse aparelho de pressão como sendo liderança. Por quê? Eu me lembro uma vez que a minha esposa estava passando por uma questão de saúde e esse aparelho nos ajudava a manter a direção, a visão, a saúde da minha esposa. Porque quando ela tinha alguma alteração na pressão, quando eu verificava através desse aparelho, nós tínhamos uma direção de ligar para o médico, de como conversar e de como tratar o assunto e os próximos passos ali na nossa caminhada. Então, quando eu uso esses dois elementos para medir a pressão sendo uma menção à liderança e esse alicate sendo aqui uma menção à produtividade, agora eu trago para você de maneira clara o maior desafio de um líder. O maior desafio de um líder é entender que produtividade, aumento de produtividade, é liderança. E as duas coisas não são iguais. Deixa eu dizer por quê. Hoje, as organizações cada dia mais querem ser mais produtivas, querem ter mais resultados, e isso é excelente, isso não é ruim. Entretanto, quando eu aumento a pressão e quando eu aumento o nível de produtividade, existe também um declínio, muitas vezes, na vida das pessoas em termos de motivação, de contentamento, e isso afeta as relações em casa, isso afeta as relações no trabalho. Por um desejo por maior produtividade, as pessoas acabam caindo nos seus níveis de motivação. Por isso, a liderança é algo tão importante porque ela traz para essa relação com a equipe um aspecto de conexão, um aspecto de confiança e um aspecto relacional para todo o processo. Tirar o aspecto relacional da equipe para aumentar a produtividade pode gerar uma equipe estressada, sem foco e totalmente esgotada. Por isso, não foque em produtividade apenas. Desenvolva liderança. E liderança é influência. Conforme eu falei, desenvolvimento da conexão com a equipe, desenvolvimento da confiança com a equipe e esse aspecto relacional. E eu vou dizer mais ainda: quanto mais você aumenta o seu nível de liderança, mais você aumenta a sua produtividade. Normalmente as pessoas acreditam que se eu coloco o pé no acelerador em termos de produtividade, consequentemente eu aumento esse quesito. E isso realmente acontece em curto prazo, mas em longo prazo, o aspecto das relações e da confiança e da conexão do time vai sendo aí desfeito e você vai perdendo a longo prazo. Então, observe aqui comigo alguns passos para ajudar você a desenvolver essa liderança e ter como consequência produtividade, não pensando só em produtividade e esquecendo liderança. Vamos lá então? Em primeiro lugar, entenda que o desenvolvimento do seu time, o crescimento da pessoa que está ali no seu time, é tão importante quanto produtividade e resultado financeiro. Eu digo isso muito, principalmente para um gestor iniciante. Por quê? Porque como é um cargo novo e ele quer, de alguma maneira, agradar e fazer os olhos daquela pessoa que confiou nele brilhar, ele acaba focando muito na produtividade e esquece de desenvolver o time. Aí ele fica sobrecarregado. Sabe por quê? Ele estava na linha de frente de vendas, por exemplo. E aí, ao invés de treinar alguém para fazer uma venda tão bem como ele acaba focando só na produtividade e quer fechar aquela venda ele apenas.
Então, ele fica muito mais focado nessa operação do que desenvolvendo a pessoa que pode ganhar essa habilidade. Aqui, a linha é, muitas vezes você vai ter que dizer o seguinte: o resultado financeiro é tão importante quanto eu desenvolver essa pessoa. E eu ainda digo mais, tem alguns cenários que o líder precisa priorizar o desenvolvimento para ter como consequência a produtividade e o resultado financeiro. E aí, ele pode até estranhar no começo, mas isso aqui é uma mudança de paradigma e algo que realmente vai trazer aí conquistas. Deixa eu te contar uma breve história. Eu estava conversando com um gestor da área de vendas e ele tinha ali, dentre várias, duas pessoas sob a sua direção. E uma das ferramentas que ele utilizou foi a competição, ou seja, olha, esse vendedor aqui está vendendo mais que você está ficando para trás. A competição, ela não é ruim por si. A competição pode me ajudar a olhar para mim mesmo e falar, poxa, olha o que eu preciso desenvolver. Agora, quando a competição, a pessoa começa a esmagar a identidade dela, questionando o valor dela, aí isso começa a ser muito danoso para a pessoa. Então, aquela mulher começou a questionar o seu valor, começou a questionar a sua capacidade. E aí, além de estar caindo da produtividade, ela começou a cair muito em termos de motivação. Numa conversa que eu tive com esse gestor, e nós estávamos olhando os ganhos da comparação e os perigos da comparação. Quando ela é muito boa, no aspecto da superação, e quando ela é danosa, quando a pessoa não entendeu o que é desenvolver habilidades para superar. Ela estava entendendo ali como eu tenho um valor menor. Nesse sentido, a comparação começou a ser danosa para aquela colaboradora e começou a afetar e muito o resultado dela. Ele poderia ter duas atitudes. Primeira, vamos simplesmente só aumentar produtividade. Aperta o parafuso e realmente dizer que ela precisa produzir mais, produzir e compara com outro e compara com outro. Ia matar essa pessoa. Agora, quando ele percebeu que ali precisava ter um toque de liderança, medir a pressão daquela pessoa, e ele percebeu que, poxa, a comparação afetou o valor dela como pessoa. Não só não ajudou ela a poder conquistar e superar. Deixa eu fazer uma abordagem aqui. Esse gestor procurou aquela colaboradora e começou a listar com ela todos os pontos fortes que ela tinha. Os melhores relacionamentos na área de vendas. E a pergunta que ele fez foi, uma vez que nós listamos aqui todas as suas forças e toda essa carteira que você tem, como essa força que você conquistou nos últimos 5 anos pode te ajudar a atacar essa fraqueza que hoje você está enfrentando? Observe, essa pessoa utilizou o princípio da liderança, influenciar, acessar, ativar ali o senso de capacidade do colaborador para ele perceber como ele poderia utilizar uma força para atacar uma fraqueza. E não simplesmente ficar apertando parafuso como se ele fosse ali incompetente. E se ele não tem uma perspectiva de onde tirar força, como que ele vai produzir? A liderança te ajuda a medir a pressão e quando você entende que existe pressão alta e consegue diagnosticar onde está isso, você ataca ali, você entra com a sua influência, com sua confiança, com a sua conexão e diz, vamos acessar todas as suas forças para atacar essa fraqueza, ao invés de simplesmente ficar focando na fraqueza, na falta de produtividade. Isso fez com que, depois de 3 meses, essa pessoa resgatasse um nível em termos de venda, de presença na equipe e ajudando a aumentar ali em 12% o faturamento da área dela. Sabe o que é isso? Liderança. Se você acessar, por isso preste atenção, as pessoas, ajudando elas a diagnosticarem os pontos fortes e ajudar ela a lapidar isso para atacar a fraqueza, ótimo.
você vai ter um outro nível de equipe. Se você, através da sua ansiedade, porque eu sei que às vezes gera uma ansiedade em você, porque você não está vendo a produção. Mas se esse fardo da ansiedade for jogado para o outro, fazendo com que eles questionem valor, vai jogar a equipe lá para baixo. Não estou dizendo que as equipes não precisam ou não devem ter pressão. Quando a pressão começa a questionar o valor da pessoa, ela vai ser danosa. Quando a pressão ela alavanca a superação, joga a pessoa para querer superar, isso é muito positivo, porque ela acessa a força. Mas como que você faz essa chave? Vira essa chave, ajudando ela a ver ali as forças dela. Porque quando ela percebe as forças, ela fala, poxa, eu tenho ferramenta, eu tenho agora patrimônio, eu tenho recurso para poder alavancar, eu tenho recurso para prosseguir, eu tenho recurso para atacar e produzir. Então, muito cuidado, porque eu digo que essa não é só uma dor e um desafio de um líder iniciante, é um desafio de liderança em geral. Por onde eu passo, eu percebo um conflito. As pessoas achando que aumentar a produtividade, pressionar as pessoas por produtividade é liderança. E são coisas diferentes. Em segundo lugar, para terminar, crie um passo a passo, um plano de ação para que vocês dois possam desenvolver esses pontos fortes no ataque àquelas fraquezas. Lembra que eu disse que aquele gestor abordou aquela colaboradora e uma vez que os pontos fortes foram listados, eles criaram um plano de ação dizendo, ótimo, agora vamos visitar esses pontos fortes para atacar essas fraquezas. E vamos mensurar quais foram ali os progressos em uma semana, em 2 semanas. E eu vou estar aqui junto com você para te dar esse suporte. Sabe qual foi a resposta dessa colaboradora após essa abordagem? Gratidão. Por quê? Ela passava por um momento bem complicado na sua vida e por mais que a gente diga não misture vida pessoal e profissional, a gente sabe que não é assim. E esse nível de desmotivação afetou também a produção. Mas quando ele percebeu a pressão que estava alta naquele local, naquela região especificamente, ao invés de simplesmente requerer produtividade, procurou um diagnóstico, procurou ouvir e procurou dentro da pessoa os recursos para poder enfrentar esses grandes desafios. Eu sei que você quer ser um líder que influencia. Eu sei que você quer ser um líder que impacta a sua equipe, a sua organização e as pessoas que estão ao seu lado. Eu quero dizer então para você o seguinte, se você quer ser esse líder, a partir de hoje, faça uma diferença entre liderança e produtividade. Não confunda as duas coisas. Exercer a sua liderança com influência, presença, confiança, próximo à equipe, vai te ajudar a desenvolver produtividade. Agora, se você simplesmente atacar produtividade, esquecendo dessa parte de liderança, nem sempre o resultado vai ser positivo. Bom, eu quero convidar você para curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. E mais do que isso, quero convidá-lo também para poder deixar aqui os seus comentários. Existe algum tema que você gostaria de ouvir para desenvolver a sua liderança, para poder desenvolver a maneira como você influencia a sua equipe e também se comunica com a sua equipe para atingir os resultados? Bom, deixa esse espaço aqui, deixa o assunto que eu vou estar lendo e te ajudando nesse quesito. Um abraço para você e não esquece de dar o like e compartilhar com uma pessoa que da sua confiança e que você quer que ela saiba desse assunto. Grande abraço!